more than any earthly pleasure. He is my desire, more than any earthly pleasure. He is my desire. Oh, how I love who loved and freed me by His blood. He freed me by His blood. Olá, querido irmão, como dissemos, nós estamos no debate, vamos conversar. Meus convidados de hoje é o padre Isaac Pandela, ele que é clássico porque ele está sempre conosco, bem disposto e sempre nos recebe, sempre chamamos, ele atende. Padre, bem-vindo aqui ao nosso encontro com Yahweh, neste formato novo. Padre, nos ouve bem? Sim, Alô, sim. Então, estou a ouvir. Sim. Bem-vindo ao nosso encontro com Yahweh. Muito obrigado, bem chegado. Obrigado. Temos também o padre Egídio Paca. Ok. Temos também o pastor. Assim que está correto. Temos o pastor Egídio Paca. E ele também é nosso convidado hoje. Vamos abordar um tema complexo. Padre e pastor, nós estamos numa época de pandemia complexa para os novos momentos. Muitas pessoas carecem de ajuda ou, enfim, neste período vai se manutenciando bastante essa questão da solidariedade com o outro. Mas surge também consigo um outro problema. Parece que o momento moderno em que vivemos, as pessoas têm sempre o hábito de divulgar aquilo que fazem. Por via de redes sociais, fotografias. Alguns atos servem para estimular outros, mas intrinsecamente também esses atos servem para se promover, autopromoção daquilo que se faz. E a Bíblia, ela diz que o que a mão direita fazer, a mão esquerda não pode saber. Como entender isso no novo conceito? Vou começar com o pastor Paca e depois vou para o padre. Pois é, primeiro agradecer a Deus pelo convite e agradecer à produção do programa e a todo o vasto auditório da Palanca TV. Bem, a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo número 6, versículo 1 até ao versículo número 4, ela é bem clara que nós não devemos dar esmola diante dos homens ou para nos fazer aparecer diante dos homens. Porque a Bíblia nos fala que nós devemos dar em secreto. Agora, quando eu pego na mídia para ir apreciar o trabalho de oferendas que eu faço a alguém, então eu estou a querer aparecer e me vangloriar. Neste momento, se caso for na questão da igreja, eu levar o nome da igreja, oferecer alguma coisa, eu estou a mostrar para a sociedade, melhor dizer, que eu estou a oferecer. Ao passo que a Bíblia nos diz que aquilo que nós fizermos com a mão direita, a esquerda não pode fazer. Então, nisso tudo, o que me vem à mente é dizer que quando a igreja faz isso, aí está a promoção do próprio nome da igreja, bem como, em termos da gíria, dizer o termo querer aparecer. Por meio da ajuda. Padre, na mesma pergunta. Padre Isaac nos ouve, né? Exatamente. Sim, eu acho muito bem. De facto, é uma situação que nos últimos dias tem se propagado bastante. A Bíblia nos ensina, o livro de Mateus e ademais outros livros, e ainda hoje na reflexão do livro, portanto, do profeta Amós, falando para Jeroboão e não só o rei daquele tempo, hoje nos ensinam, passam um grande ensinamento para nós que muitas vezes oramos apenas com a boca e às vezes deixamos de parte aquilo que é a verdadeira vida que nós abordamos no nosso cotidiano. O que quero dizer? Quero dizer que muitas vezes nós passamos uma imagem e acabamos também por realizar. O que a Bíblia diz, precisamente é isto, que aquilo que nós devemos fazer, sobretudo questões que têm a ver com a caridade, com a esmola,
ou ajuda devem ser feitas sem que os outros saibam. A Bíblia, quando fala da mão esquerda, é para dizer, a mão esquerda poderia ser entendida. Aqui estamos diante de um artifício teológico que deve ser interpretado de uma outra maneira. A mão esquerda é quem? A mão esquerda é precisamente aquela terceira pessoa que não deve saber daquilo que eu devo ou daquilo que é a minha vida com relação a Deus, daquilo que é a minha vida com relação ao meu irmão e, sobretudo, ao necessitado. E a Bíblia, no livro dos Salmos, tem 3 preocupações fortes. A Bíblia sempre esteve preocupada, primeiramente, com o órfão, não é? O órfão. Temos a viúva, ou poderíamos dizer que a viúva, o órfão, e o estrangeiro. A Bíblia presta uma grande atenção a essas 3 pessoas, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Aquele homem, se calhar, exilado na nossa terra, desterrado, que passa mal na nossa terra. E é esta pessoa que nós devemos prestar maior atenção, de modo que também, por meio da nossa caridade, sem ferir a sua própria sensibilidade, por que Jesus talvez terá dito não mostre a mão esquerda? Ele falou-nos precisamente isto porque muitas vezes nós nos vangloriamos. Olha, seu João tem carro, seu padre Isaac tem carro, diria assim meu amigo Jaime, que está aí do outro lado, seu Isaac tem carro, aquele carro é que eu ofereci. Aquele Land Cruiser, aquele Lincoln, eu é que eu ofereci. Se agora esse tem bochechas, não é? Como o Jaime, que já está muito bonito, não é verdade? É quarentena, padre, é quarentena. Mas então, sim. Então, a Bíblia, Jesus que sempre, como o melhor pedagogo que a humanidade já viu, não é? Sobre o qual não se pode mais falar de nenhum outro pedagogo, não é? Que é Jesus Cristo. Então, ensinou à humanidade, os seus irmãos, que aquilo que faz a mão direita, a esquerda, portanto, é a terceira pessoa, que não deve saber depois para sabotar o trabalho. Não deve saber. Faça o seu trabalho. E Jesus Cristo fala isso no contexto. Não podemos só tirar essa expressão aqui. Fala dentro de um contexto. Qual foi o contexto? O contexto não foi daquele que os fariseus, quando oravam, não é? Os doutores da lei, eles vinham com uma cara já sombria, como é que está doente. Não, esse está a orar. Não, esse... Depois também, ao fazer uma caridade, assim, nas praças públicas, fazer a caridade. Pois Jesus, quando viu esse comportamento naquela época, porque preciso situar o tempo que Jesus Cristo nos fala, e também depois para nós fazermos uma comparação e tirarmos uma ilação para o nosso próprio tempo, nós estamos a viver no tempo em que Jesus Cristo viveu fisicamente. Então, o que aconteceu naquele tempo? O que aconteceu naquele tempo, e que as pessoas também, muitas delas, não é? Oravam assim, com caras sombrias, enfim. Isso também acontece hoje. Mas, padre, acontece hoje também. Mas, sim. Não, aproveita. Costumamos ver pessoas. À vontade. Não, nós temos tempo. Ainda temos. Nosso programa começou agora, nós temos bastante tempo para falar. Mas eu queria já segurar, agora que o padre está, para inserir uma parte da pergunta que o pastor Paca colocou. E depois o padre vai comentar, mas a minha pergunta, nesse sentido, vai ao pastor Paca. Se a Bíblia nos orienta que nós não podemos mostrar a mão esquerda aquilo que a mão direita faz, tecnicamente está a dizer que as vossas benfeitorias devem ser feitas sempre num ambiente de sigilo para evitar vanglória, como o pastor Paca disse, evitar aparecer. Então fica a questão. Nós temos visto várias pessoas ajudarem outros tirando fotografias. Quer dizer, ele está aí lá a dar comida a alguém, mas chega lá com uma fotografia. Essa atitude é para incentivar outros a esta boa prática ou, no fim das contas, existe uma vontade subjetiva de se autopromover em relação a aparecer como sendo uma pessoa que faz o bem? Qual dessas posições é a visão do pastor? Depois eu vou para o padre
na mesma pergunta. Ok, nesse contexto, a minha visão, o meu ponto de vista, concerne mesmo na promoção individual da própria igreja. Vejamos que esta prática, muitos que não estão afincados à igreja também têm feito a mesma coisa. Vão lá fazer alguma oferta e levam a mídia para poder aparecer, dizer eu fiz. Se o fulano, a fulana tem isso agora, porque eu dei, ajudei, estou a dar para não me criticar. No entanto, a Bíblia, ao dizer que devemos fazer isso em sigilo, porque o importante que está aí não é aparecer diante do mundo, mas sim aparecer diante de Deus nas obrigações que a palavra mana. Segundo a palavra do padre aqui, que referiu muito bem na questão dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro, não é? A Bíblia nos manda fazer isso. Repara que Deus, quando fala com Abraão para ele oferecer o seu filho, ele podia muito bem trazer um monte de pessoas e dizer, olha, estou aí a oferecer meu filho para Deus. Mas, porém, ele fez isso em oculto, nem mesmo o filho, nem mesmo a esposa sabia que ele estava aí a oferecer algo para Deus. Portanto, nós devemos oferecer sem ter o fim de poder nos vangloriar, porque cabe à própria pessoa a quem nós vamos oferecer algo, não é? Um dia, se quiser, poder dizer, olha, se hoje eu estou assim, eu tenho isto, graças ao que aconteceu pela ajuda da igreja tal, o pastor tal, ou a pessoa tal, e não nós. Não, pode falar. Eu vou perguntar já. Não, pode perguntar. Não, eu queria aproveitar a fazer essa pergunta, mas essa restrição, essa posição da Bíblia, ela é restrita à pessoa individual ou à igreja? No caso, a igreja católica, a igreja pentecostal, a igreja metodista vai fazer uma doação no instituto, agora, enfim, não só agora, essas questões de ajuda são antigas, mas imagina, as igrejas têm essa liberdade para divulgar as ajudas em massa que fazem, ou esta orientação da parte de Deus não é exclusiva da igreja? Ela é da igreja, mas também atinge as pessoas, a pessoa física e igreja como instituição. Como se entende isso? Depois vamos ao padre. Ok, entende-se o seguinte, a igreja é uma instituição pautada, na verdade, da palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, se a igreja é pautada nos princípios bíblicos, esta palavra, Deus menciona para as igrejas. Jesus estava a falar para os fariseus, porque os fariseus estavam na igreja. Eles eram pessoas ligadas à palavra de Deus, não é? E eles se reviam na palavra de Deus, mas porém faziam o contrário. Se nós fazermos o contrário que está na Bíblia, então nós estamos a agradar ao diabo ao invés de agradarmos a Deus. Portanto, Deus manda dizer que devemos fazer isto em oculto. Agora, das pessoas singulares, aqueles que se revêem nos critérios bíblicos ou nos parâmetros bíblicos, aí sim, eles também poderão pautar por esse capítulo bíblico. Caso não se revêem, então continuam a prática que eles têm continuado. Mas a palavra de Deus é clara. Ela é extensiva para todos que se revêem na Bíblia. Padre, a mesma pergunta. Sim. De facto, os juízos do Senhor são verdadeiros e retos. E uma vez que os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, como diz o Salmo 18, nós também não poderemos falar diferente. Devemos dizer mesmo que Padre, o sinal do padre não está muito bom. Vamos aguardar um pouco. Que a igreja, como esta instituição, existe, que vela por todos nós, sim, mas está também a igreja. Antigamente, todos os pobres, cada igreja, não é estou a falar igreja não no sentido assim amplo, mas cada igreja, suponhamos, a igreja de São Pedro, a igreja de São Francisco, portanto, a paróquia, não sei se me faço perceber, a paróquia tinha os seus, e os pobres eram conhecidos pela caritas dessa paróquia, e os padres davam maior atenção e orientavam certas pessoas para poderem fazer a ação daquilo que se tinha. E isto que se poderia doar vinha de quem? Vinha da própria igreja, dos fiéis, naturalmente. Daquilo que nós chamamos de ofertório,
é obrigatório. Vem de cada pessoa, do coração de cada pessoa, e oferece o intuito de, naturalmente, ajudar. Agora, a questão de publicar, na verdade, nos últimos dias, e ali nós temos que ter uma atenção muito grande. E o nosso querido Jaime já terá tocado nessa tecla. Na verdade, isso é um momento que é o momento, como diríamos, da promoção. Ou então, de chamar a atenção a todos os fiéis, sobretudo nos dias, se calhar é importante. Mas aqui, o que deve passar pela televisão para que toda a gente veja é o apelo, é a palavra. E esta palavra que vai se transformar em realidade, numa coisa factível, num facto, numa coisa concreta com a qual nós podemos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, eu sei, santificado seja o vosso nome, venha a nosso reino, seja feita a vossa vontade. A oração do Pai Nosso tem o aspecto da santidade, o aspecto da santidade do reino de Deus que deve vir até a nossa própria vida. Também nós, depois desta própria santidade, subirmos para Deus, também pedimos na oração do Pai Nosso o pão. E este pão que não deve faltar nos irmãos mais necessitados. Agora, o aspecto de os nossos irmãos publicarem não seja muito correto. Mas, talvez saibam as razões por que fazem. Mas a Bíblia nos inspira para isto, e diz que não é correto. Este facto não é correto, esta atitude não é correta, porque o correto é precisamente dar, fazer perceber as outras pessoas. Tanto o que eu aqui venho trazer hoje em dia é que quando nós quisermos passar uma mensagem, não é? Quisermos, se nós estivermos motivados por uma caridade lá no coração, devemos sim dar um apelo a avisar as pessoas, portanto, deve passar o aviso. E aquilo que se vai dar, quando estivermos já diante do necessitado, não podemos mais tirar a televisão, a nossa câmera do telefone, publicar essa pessoa, porque esta pessoa não vai se sentir bem. Não vai se sentir bem, mas padre e pastor, dentro dessa questão, então fica, como resolver esse problema? Essa é uma questão em que os líderes das igrejas, e hoje a publicidade é dos maiores negócios que ronda no mundo, um produto de muita qualidade, por mais bom que ele seja, precisa de uma estrutura de publicidade muito grande para impulsionar. Um produto com péssima qualidade, com uma boa publicidade, pode estourar nas vendas, mesmo que ele não tenha a qualidade necessária que justifique. Então fica essa questão. O padre e o pastor acham que a solução desse problema passa por inserir nas homilias, nos cultos de adoração, esse incentivo, esse desincentivo a essa autopromoção, às vezes de forma subentendida, mesmo que a pessoa não queira se autopromover, mas se eu tiver a ajudar alguém a tirar uma fotografia, publicar e dizer que ajudei, talvez o meu ato não fale mais do que a imagem que eu esteja a passar. Mas acho então que isso deve ser inserido nas homilias ou é um ato que vai ser resultado do contato que cada um vai tendo com Deus no estudo da palavra? Sim, sim. De fato, é o pastor, depois o irmão sim. Pode falar. Sim. Não, está à vontade, meu padre, está à vontade. Não, pode falar, já fui o último. Não tem exatamente, não, vamos ter okay. Eu queria primeiro mencionar, não é? O que está escrito no livro de 1 de João, no capítulo 2, no versículo de número 4. A palavra de Deus diz aí que aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, Deus está nos dando um mandamento de que nós não devemos nos vangloriar, não devemos nos ostentar. Ok? Agora, a igreja em si, por sua vez, deve criar uma organização dentro da igreja, os grupos, não é? Onde vai se fazer uma espécie de um cadastro, não é? Das pessoas mais carenciadas na igreja, vai se fazer o cadastro das viúvas, dos órfãos, a fim de sensibilizar os irmãos dentro da congregação que todos nós temos a obrigação de poder estender as mãos
a estas mesmas pessoas. Agora, o querer publicar o que se fez depende da própria pessoa que recebeu a ajuda, não da própria igreja. Quando a igreja faz isso, a igreja está a descumprir o mandamento de Deus. Ok. É curioso, padre. Sim, sim. Sim. Ainda voltando para esta temática, na verdade, nós publicamos, nós o proveito. Nós já tiramos aquilo que Deus deveria nos dar como um agradecimento amanhã na eterna morada, nós já tiramos a nossa parte. Porque nós passamos a nossa própria fama. E, sim, e a fama de um cristão é a santidade. E a santidade vive-se, digamos assim, no silêncio. Santidade de vida. Santidade de vida comprovada. Tanto o que nos ressalta aqui a língua é que a igreja, na verdade, tem que fazer como assim na primeira igreja, a igreja primitiva, que nós encontramos em Atos. Sim. Não foi em vão a eleição daqueles 7 diáconos. Para que haja, naturalmente, maior trabalho e maior observância, é necessário que cada igreja, naturalmente, para que não haja mais publicações. Bem, isso de publicações é um querer das pessoas, é um querer. E por natureza, a pessoa humana, o homem, tem sempre esta capacidade de querer aparecer. Essa é uma tendência que, se quisermos, isso passa, né? Porque é possível. Se quisermos, nós podemos mudar isso aqui. Mas se não quisermos, sim, se nós quisermos, nós mudamos. Porque o ser humano é um ser mudável, se assim posso dizer. É mudável. Se ele quiser, se o coração aceitar, é natural que isso nós podemos fazer diferente. Tal como na primeira igreja, assim, haviam aqueles 7 diáconos, também podemos fazer isso aqui. Mas meu sinal está... O sinal? Ok, não tem mais sinal. Me ouvem assim? Estamos a ouvir. Muito bem. Ok, tá, tinha desaparecido. Ok, então é preciso criar mecanismos, não é? E a nossa igreja, os cristãos, eu digo assim, os cristãos já têm feito isso aqui, ao menos. Suponhamos eu ainda ontem fui a diocese, na catedral. Senhor padre, não, tem que vir aqui buscar aqui algum donativo. O donativo, alguém ofereceu, o empresário, e meteu lá na casa, tanto no armazém diocesano, que são as Caritas. Vocês chamam de Caritas, né? Sim, Caritas, a caridade, não é? Sim. Então, ali tem uma madre. E esta madre chama o padre ou o homem do conselho da igreja. Portanto, depois do padre tem uma pessoa do conselho que pode, naturalmente, ir lá e levantar coisinhas, algumas coisas, para depois dar aos pobres da paróquia. Isso sim. Isso não precisa mais de televisão. E nesse empresário também que doou a diocese, não precisou mais buscar televisão, está tudo calmo, todo mundo está com meio, está à vontade. Assim, isso é que é espírito cristão. Mas também uma coisa, às vezes costuma acontecer que, bem, os empresários sempre fazem boas coisas, mas só que também existem alguns que oferecem a coisa mesmo já quando está quase mesmo para apodrecer. Isso também não é bom. Não é bom. Agora, o bom é que, faltando talvez 3 meses, você já oferece, se possível. Mas já vamos chegar nesse capítulo, porque agora está acontecendo muitas lives nas televisões, porque doa, não parece ser um ato, embora ele tenha resultado positivo para quem recebe, mas há aqui também as lives estão associadas com uma grande estrutura de publicidade, os logotipos das empresas que investem e tal. Fica assim a pergunta, mas então estão a ajudar mesmo ou estão a se promover
mover por via da estrada, do caminho da ajuda. Mas eu quero ouvir então a última contribuição do pastor Egídio em relação a essa pergunta e depois eu já quero entender como é que o padre e o pastor estão a passar essa quarentena. Muitos fiéis, muitos irmãos a passar necessidades, como é que está esse processo de ajuda a essas pessoas, enfim. Pois bem, eu por acaso tenho acompanhado aí as publicidades das lives, só para termos em conta, não é? Estas todas as lives vêm a inspecionar ou a especificar o nome do cantor ou da cantora. E também vem dos apoios. Indiretamente, estão a nos dizer o seguinte, olha, vocês vão receber algum donativo por causa do fulano, da fulana, da instituição tal, A, B ou C. E só para virmos mais naquilo que é a palavra de Deus, no versículo de número 4, não é? Do Mateus 6, ela aí diz que nós devemos dar em oculto e que a nossa recompensa não deve vir dos homens, mas sim do Deus que vê em oculto. Porque o objetivo de dar donativo a alguém é ser recompensado por Deus e não por aquela pessoa. Porque muitas vezes, não é? Até pessoas singulares ajudaram certas pessoas que nenhum obrigado receberam. Então, isso não deve nos tirar aquele privilégio ou prazer de poder dar donativos ou oferecer a alguém. Porque a nossa recompensa não esperamos nos homens, mas esperamos em Deus. Portanto, isso tem vindo a dar certos êxitos, né, naquelas mesmas lives, mas eu acredito que dentro destes todos músicos ainda existe alguém que foi dar o seu donativo sem querer aparecer. Porque além desta iniciativa, tem ali a publicidade, não é, das instituições que estão a organizar, bem como dos próprios cantores, porque amanhã fica na mente o seguinte, olha, no momento difícil, o fulano ajudaram. Okay? Então, o objetivo de oferecer não é por este lado. Não é por isso. O padre, como agora a nível da paróquia, a nível da estrutura máxima da igreja, vocês têm um programa de ajuda às pessoas nesse período de pandemia e se tem, isso é feito em segredo, passam na vossa rádio, porque eu sei que vocês têm rádio, tem televisão não, mas tem rádio, enfim. Vocês divulgam isso como? E essa divulgação é para estimular ou é uma divulgação apenas para registrar publicamente mais um ato de ajuda? Depois a mesma pergunta para o padre, que já estamos a chegar na reta final do nosso encontro hoje. Ok. De facto, nas rádios, né, na nossa, temos a Rádio Maria, Viana e na Diocese de Luanda, como a nossa igreja assim faz as coisas, administrações, assim podemos dizer, para a melhor organização. Nós temos aqui próximo, temos a Diocese de Viana e cá temos a Diocese de Luanda, exato, está em todos os lados, da nossa Angola, provavelmente. As igrejas passam esses momentos, na verdade, estimulam a caridade, que os fiéis e aqueles que têm, porque também existem pessoas que são fiéis, mas têm esse coração fino, esse coração de caridade. Essas são estimuladas também por meio das nossas rádios, por meio dos apelos, não só das, mas por meio dos apelos. E também temos padres que aí, se calhar, têm uma página a nível da paróquia, não é? Tem essa página. E nessa página, o padre, muitas vezes, ou no grupo do Facebook, ou no WhatsApp, põe aí alguma coisa, algum dizer, talvez promova a caridade. Olha, no dia tal, nós temos que nos encontrar na catequese tal, mas cada um leve alguma coisa. Suponhamos o bispo da Arquidiocese de Luanda, ele é um que, desde antes já da pandemia, ele sempre é daqueles que promovem aquilo que se chama cozinhas comunitárias. Cada paróquia tem que ter uma cozinha comunitária. Essa cozinha é para quê? Essa cozinha é para que os nossos irmãos, esses que estão na rua, não é? Estão na rua, esses que estão em vários sítios, alguns não se são delinquentes, são o quê? Mas todos esses, muitas vezes, precisam de ajuda. Às vezes não tem onde reclinar a cabeça.
onde tomar uma sopa. E então vão nessas cozinhas, na nossa paróquia. Porque em cada paróquia, ao redor de cada paróquia, há sempre aquela gente que não tem quase nada. Alguns têm casas, mas não tem essa hora que estão a nos ouvir, não tem nada para comer. Então essas pessoas vão ali para comer, tomar uma sopa, e amanhã Deus outra vez vai lhes orientar e vai desaparecer outra realidade para se poder naturalmente organizar a própria vida. Quero dizer que na nossa igreja, acredito, e essa tradição não surge por causa da pandemia. Não surge por causa da pandemia. Sempre o espírito de caridade, desde o nosso Papa, portanto, Pedro, o primeiro entre os iguais, portanto, Pedro toma essas chaves sobre ti e farei uma grande realidade. Estou a parafrasear, não gosto muito de repetir as mesmas coisas. Padre Isaac. Então, desde sempre, desde aquele espírito deixado por Jesus Cristo aos seus apóstolos, continuadores da sua própria missão, a igreja sempre está trazendo, por isso é que chama tradição. Nós supunhamos, na nossa igreja temos aquilo que se chama tradição, não é? Tradição que significa tradere, aquilo que traz, a cultura que a igreja traz, para naturalmente, essa cultura vem do próprio Jesus Cristo, vem da Bíblia. Temos a tradição, temos o magistério que são os papas, cardeais, que naturalmente velam pela organização da própria igreja, como uma instituição toda tem que merecer naturalmente uma organização, tem princípios. Então, temos vindo sempre a caminhar na mesma linha daquilo que a Bíblia diz, para melhor servir o próprio povo de Deus, porque afinal de contas nós estamos em frente da igreja, não por nós próprios. Eu não sou padre para depois ser só padre por mim próprio, eu sou padre naturalmente para os fiéis, para os pobres, para aqueles que precisam. Eu sou a voz daqueles que naturalmente precisam falar e às vezes não podem. E então eu vou chatear o governo. Olha, precisamos aqui na Zona Verde, precisamos que haja maior atenção, senhor administrador, senhor bispo. Eu falo com todas essas pessoas para que haja maior atenção, haja caridade, e essa caridade que possa fazer com que muitos naturalmente possam. E agora eu queria citar naturalmente um livro aí muito bom. Para as últimas palavras já, né? Estamos já chegando no final. Já, sim. João, em João, primeira carta de João 3, precisamente 17 a 18, diz uma coisa muito bonita. E se alguém, naturalmente, tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Portanto, somos filhinhos, e aqui o apóstolo São João, naturalmente, nos apela a que tenhamos, naturalmente, este amor próximo. Porque só este amor que depois um fim vai restar. Esse nosso corpo carnal passará, os nossos carros passarão, tudo, mas tudinho. O nariz que eu tenho que é bonito agora, esse vai passar. O fato vai passar. Mas o amor permanece. Padre, obrigado, padre. Pastor Paca, a mesma experiência está acontecendo convosco a nível da igreja? Não? Que estruturas estão organizadas para ajudar as pessoas nesse momento de pandemia? Ok, nós a princípio, né, somos uma igreja pautada no princípio bíblico, no princípio daquilo que é o cumprimento das Santas Escrituras. Já agora, qual é a igreja? Qual é a igreja, por favor? Nós somos da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Judeia, Centro Tessalonicense. Maravilha, muito bom. Pois, nós lá no Centro Tessalonicense, nós temos criado aquilo que nós chamamos de ação social. Esta ação social visa mesmo a responder por essas situações dentro da igreja e fora da igreja. Portanto, nós convocamos a igreja segundo a necessidade que os irmãos dentro e fora da igreja têm, a fim de que cada um, daquilo que puder, contribua e depois fizemos a distribuição àqueles que precisam. Portanto, isto já vem desde a fundação do centro, como sendo igreja, partindo dos princípios bíblicos.
Portanto, neste período da pandemia, não foge a regra. A regra é mesmo, aquele que tem, mesmo os templos fechados, eles vão, marcam o dia, deixam lá na igreja e depois organizamos 3 ou 4 pessoas para evitar a aglomeração e vamos nas pessoas carenciadas que fizemos chegar. Sem essa coisa de foto, sem essa coisa de filmagem, dando espontaneamente. E o que nos leva a fazer isso é o amor. Porque a palavra de Deus diz que se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, estamos mentirosos. Então, Isso. este mesmo amor que nos leva a dar, não é, o que nós temos para partilhar com a outra pessoa. Então, a igreja tem esse princípio. Tá bem. Muito obrigado. Foi um prazer falar com o pastor Paca e o padre Isaac Pandela. Muito gosto. Nós vamos voltar a vos chamar para trocarmos aqui uma ideia. Afinal de contas, este programa, nosso Encontro com Yahweh, ele está num novo formato, estamos agora em casa, cada um do seu lugar, mas vamos sempre nos readaptando e nos ensaiar novos cenários. Mas muito obrigado mesmo por terem aceito o nosso convite. Ao padre, obrigado aí pela sua atenção. Fique em casa, lavar as mãos e ajudar aí a paróquia. Esse programa vai passar, com certeza, vai abençoar muitas pessoas, vai ajudar as pessoas a refletir muito em relação a essa questão da ajuda. Ao pastor Paca, muito obrigado. Um abraço aí à sua comunidade, os irmãos da Igreja Metodista Assembleia. Os irmãos da Assembleia, Não, é a Assembleia de Deus Pentecostal, Centro Tessalonicense. Isso. Muito obrigado. Um abraço aos amigos. Temos muitos amigos assembleanos e católicos também que cruzam comigo na rua e abraçam. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nós vamos nos despedir. Você que é nosso telespectador em casa. Um ato de caridade termina a miséria dos mais necessitados. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Obrigado e Deus abençoe a todos. Ok. Muito obrigado. Aí, o senhor pastor, que tudo corra bem. Tchau, tchau, senhor padre. Continue na palavra, na fé. Deus Obrigado, é conosco. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado. Obrigado. Eu Amém. despeço-me também com esse ritmo. Tchau, tchau, tchau. Próxima temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Fui. Tchau, tchau. Muito gosto. Diferentes raças, diferentes cores. Somos muito contrário na forma de pensar, mas em Cristo somos Deus criou o mundo e tudo era bom, tudo era união, tudo era alegria. Veio tentador, desunindo os corações, separando o ser humano, divergiu nossas ações. E o mundo à deriva vai andando como vai, com a joia que na vida vai brilhando mais e mais. Somos diferentes raças, diferentes cores. Somos muito contrário na forma de pensar, mas em Cristo somos
cores. Somos um, muito contrário na forma de pensar.